Olá, como vai? Que é o Dr. Virgílio, médico geriatra. Uma dúvida que os pacientes sempre têm é a respeito dos termos osteoporose e osteoartrose, artrose, né? Então, as pessoas acabam fazendo um pouco de confusão, né? Como se esses dois termos fossem sinônimos, né? Então, são duas patologias que são muito comuns, né, nos pacientes idosos, principalmente, né? Mas que podem acometer pessoas mais jovens, antes dos 60 anos, né? E nas pessoas idosas, elas podem coexistir. Então, você pode ter um paciente que tenha osteoartrose, né? Ou a osteoartrite, né? Aí são sinônimos, e também a osteoporose. Então, vamos tentar aí fazer uma diferença básica entre as duas, né? Então, quando a gente fala em osteoporose, a gente está falando num osso poroso, né? Então, você tem uma redução na massa óssea, tá? E que geralmente é assintomático, né? Então, a osteoporose, ela vai causar dor quando o paciente ele tem uma fratura, tá? Então, essa fratura ela pode ou não ser causada por uma queda. Então, é muito comum no idoso o paciente quebrar, né, e sentir uma dor, né, quebrar e apresentar uma queda, tá? E essa fratura ela está relacionada a esse osso mais poroso, que é o osso mais frágil. Então, o osso vai perdendo essa resistência habitual ao trauma. Muitas vezes essas fraturas elas acontecem com traumas mínimos. Então, muitas vezes é o paciente que faz um movimento brusco, né, com a coluna, ou que se aproxima de uma cadeira ou de um sofá e solta o corpo, né, no sofá. Então, isso pode gerar um impacto que causa uma fratura, por exemplo, ao nível da coluna vertebral, né, ao nível das vértebras, a gente tem a fratura vertebral, né? E nós temos a osteoartrose, que aí é a osteoartrite, né, porque existe um processo inflamatório nas articulações, tá? Então, enquanto a osteoporose ela comete o osso longo, geralmente, né, fêmur, tá? Mas também vértebra, quadril, tá? A osteoartrose, ela geralmente ela comete articulações. Então, articulações dos dedos, né? Articulações do punho, do cotovelo, do ombro, né? Joelho, tornozelo. Então, são os locais mais acometidos pela osteoartrose. Você tem ali um processo inflamatório na articulação e que leva a um desgaste progressivo, né? Na cartilagem, que vai facilitar, né, o movimento, a articulação dos segmentos ósseos, né, que facilita esse movimento da mão, que facilita o movimento dos dedos, né? Então, a osteoartrite, a osteoartrose vai levar a dor enquanto o paciente faz os movimentos, como, por exemplo, fechar a mão, e isso acontece bastante até nas atividades habituais, domésticas, né? Então, o paciente reclama que quando ele faz mais atividades, ele sente a piora nessa dor. Você pode ter aí um enrijecimento da articulação. Então, a gente percebe isso naqueles pacientes que têm artrose nos joelhos, né? Então, conforme faz o movimento de marcha, ele percebe a junta mais endurecida, uma dificuldade ao se levantar, né? Então, causados pela osteoartrite. Então, a osteoartrose já é uma doença que causa muita dor, dores crônicas, né? Que causam aí um impacto muito grande na qualidade de vida desse paciente. Então, geralmente, a procura por ajuda acontece muito mais na osteoartrose, porque ninguém quer ficar sentindo dor, tá? Então, é diferente da osteoporose, que costuma ser uma doença assintomática e muitas vezes negligenciada, onde a pessoa vai descobrir que está com osteoporose depois que ela teve, infelizmente, uma fratura, por exemplo, de fêmur.